ouro, ganância e traição, o coquetel explosivo que deu início a um dos conflitos coloniais mais dramáticos do Brasil. A Guerra dos Emboabas, ocorrida no início do século XVIII, foi um evento que marcou profundamente a história do Brasil colonial. Este conflito não foi apenas uma disputa por riquezas, mas também uma luta pelo poder e pela identidade em um território em constante transformação. No início do século XVIII, a descoberta de ouro em Minas Gerais desencadeou uma corrida frenética como o Brasil nunca tinha visto. A notícia da descoberta se espalhou rapidamente, atraindo pessoas de todas as partes do Brasil e até de outras colônias portuguesas. A promessa de riqueza fácil e rápida fez com que milhares de pessoas abandonassem suas vidas e se aventurassem nas terras inexploradas de Minas Gerais. Os primeiros a chegar foram os bandeirantes de São Paulo, exploradores experientes que enfrentaram a selva em busca de fortuna. Esses homens, conhecidos por sua coragem e resistência, desbravaram o interior do Brasil, enfrentando perigos e desafios inimagináveis. Eles se consideravam os legítimos descobridores das minas de ouro e, portanto, os donos naturais dessas terras. Mas sua reivindicação não ficou sem contestação por muito tempo. Outros colonos, atraídos pela promessa de riqueza, começaram a chegar em massa. Esses novos colonos, conhecidos como emboabas, vinham de diferentes partes do Brasil e de Portugal e não estavam dispostos a aceitar a supremacia dos paulistas. Logo, ondas de novos colonos, chamados emboabas, desceram sobre a região. Esses recém-chegados eram em sua maioria portugueses e baianos e traziam consigo uma mentalidade diferente. Eles viam as minas de ouro como uma oportunidade para enriquecer rapidamente e não estavam dispostos a seguir as regras estabelecidas pelos bandeirantes paulistas. Emboaba, um termo carregado de desdém, significando forasteiro, foi cunhado pelos paulistas. Para os bandeirantes, os emboabas eram intrusos que não tinham direito às riquezas das minas. Esse termo pejorativo refletia o desprezo e a hostilidade que os paulistas sentiam em relação aos novos colonos. Esses recém-chegados, muitos da Bahia e de Portugal, usavam botas, diferentemente das sandálias dos paulistas, marcando-os como diferentes, como rivais. As botas dos emboabas se tornaram um símbolo de sua diferença e de sua pretensão de superioridade. Para os paulistas, as botas eram um sinal de arrogância e de falta de respeito pelas tradições locais. As tensões aumentaram à medida que os emboabas, superando os paulistas em número e frequentemente apoiados pela coroa portuguesa, buscavam o controle das minas de ouro. A disputa pelo controle das minas se intensificou, com ambos os lados tentando impor sua autoridade e garantir sua parte das riquezas. A coroa portuguesa, interessada em maximizar seus lucros, muitas vezes apoiava os emboabas, exacerbando ainda mais as tensões. Os paulistas se viam como os legítimos donos, os pioneiros. Eles acreditavam que, por terem sido os primeiros a descobrir e explorar as minas, tinham o direito exclusivo de explorá-las. Para eles, os emboabas eram usurpadores que estavam tentando roubar o que era legitimamente deles. Mas os emboabas, com seu grande número e apoio real, eram inimigos formidáveis. Eles estavam determinados a conquistar seu lugar nas minas de ouro, e não hesitariam em usar a força para conseguir isso. A presença de tropas portuguesas na região também deu aos emboabas uma vantagem significativa, tornando-os ainda mais confiantes e agressivos. Os confrontos se transformaram em guerra aberta, culminando no infame Capão da Traição. A guerra entre paulistas e emboabas foi marcada por batalhas sangrentas e traições. O Capão da Traição, um dos episódios mais infames do conflito, foi um momento de grande violência e desespero. Encurralados e com a promessa de misericórdia, os paulistas se renderam. Eles acreditavam que, ao se renderem, seriam poupados e poderiam voltar para suas casas em segurança. No entanto, essa promessa de misericórdia se revelou uma armadilha cruel.
Mas os emboabas, liderados por Manuel Nunes Viana, traíram sua palavra, massacrando os paulistas a sangue frio. A traição dos emboabas foi um ato de brutalidade que chocou a todos. Manuel Nunes Viana, o líder dos emboabas, ordenou o massacre, consolidando sua posição de poder e eliminando seus rivais de uma vez por todas. Essa traição brutal selou a vitória dos emboabas. Com a eliminação dos paulistas, os emboabas se tornaram os senhores incontestáveis das minas de ouro. A vitória dos emboabas teve consequências duradouras para a região e para a história do Brasil colonial. A coroa interveio, criando a capitania de Minas Gerais, mudando para sempre o cenário colonial. A criação da capitania de Minas Gerais foi uma resposta direta ao conflito e uma tentativa de impor ordem na região. A nova capitania trouxe mudanças administrativas e políticas significativas, que moldaram o futuro da mineração e da colonização no Brasil. Derrotados, mas não desistentes, os paulistas seguiram em frente, com os olhos postos em novos horizontes em Goiás e Mato Grosso. A derrota não quebrou o espírito dos paulistas. Determinados a encontrar novas oportunidades, eles se aventuraram ainda mais para o interior, explorando novas terras e estabelecendo novas colônias. A Guerra dos Emboabas não foi apenas uma luta por ouro. Foi uma batalha pela identidade, pelo poder e pelo controle de um território em constante mudança. O conflito revelou as profundas divisões e rivalidades dentro da sociedade colonial brasileira, e suas consequências ressoaram por muitos anos. Foi um momento crucial na história colonial do Brasil, remodelando territórios e ambições. A Guerra dos Emboabas deixou um legado duradouro, influenciando a forma como o Brasil se desenvolveu e como suas riquezas foram exploradas. A luta pelo ouro em Minas Gerais foi apenas o começo de uma série de conflitos e transformações que moldaram a história do Brasil colonial e, eventualmente, a nação que conhecemos hoje.